Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Diga amém. Esse mês de setembro não foi programado isso. Eu gosto de organizar algumas séries. Não organizo todas, mas eu sempre gosto de organizar algumas séries. Mas esse mês de setembro eu não organizei, mas Deus organizou, que eu estivesse ministrando palavras que o ano de 2025 não acabou. Então tem coisas na tua vida que é o ano de avançar. E pode ser que você ainda não percebeu isso. Que o tempo está passando, o mês está acabando, e daqui a pouco já começa a dar Feliz Natal. Sim ou não? Sim ou não? Eu passei agora, essa semana, e eu já vi ofertas de fim de ano. Olha para você ver, ofertas de fim de ano. E muitas pessoas são muito assim, em janeiro eu começo, em janeiro eu faço. Só que nós estamos em setembro. E tem gente que agora já está começando a pensar, esperar janeiro. Abre a sua mão aí que eu já vou liberar uma palavra profética. Não, você não vai esperar janeiro. O seu janeiro já foi. Você vai começar hoje no nome de Jesus. Não sei o que você precisa. Mas um ano não muda a vida da gente. Você acha que é o calendário que vai mudar a sua vida? Você acha que é você sair do 25 para o 26 que vai mudar você? Uau, agora eu estou em 26. Não é. É um conjunto de coisas que muda. Você pode começar um regime numa segunda, sim ou não? Mas não pode começar a quarta? Sexta? Sim ou não? Quinta-feira, pode ou não? Pode ou não pode? Pode. Qualquer coisa você pode começar a hora que você entende que se você não agir, a sua vida não vai. A igreja evangélica tem que ter um cuidado muito grande para a gente não criar pessoas dependentes do pastor, do apóstolo, do irmão, como se só ele que tivesse o poder para fazer alguma coisa. Como só a minha oração que tivesse poder para fazer alguma coisa. Não, fala porque está do teu lado. Você também pode orar. Não, mas fala animado, você também pode orar. Eu não sei se você já ouviu que a nossa vida, isso é um conceito humano, mas que na Bíblia ele dá um respaldo. Que nós temos 4 fases. Faz assim. Faz assim. Diga assim, a primeira fase. Coloca aí, irmão. Me ajuda a pregar, irmão. Eu estou desde assim que é meio acordado. Coloca assim, ó. Primeira fase. Do 0 ao 25 anos. Quem está nessa fase aí? Levanta a mão aí. Olha aí, ó. Olha aí. Segunda fase. Diga, segunda fase. Vamos aí, segunda fase. De 25 a 50. Quem está nessa? Diga, terceira fase. De 50 a 75. Quem está nessa? Quarta fase. De 75 a 100. Quem está nessa? Ninguém. Então eu ia começar um ministério de velho, nem vou. Esperar um pouco. Escute. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Salmo 90, 10. Salmo 90, 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 anos, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Eu quero nessa noite falar algumas coisas para você, para que você cresça
espiritualmente. Quem quer crescer espiritualmente? Olha, irmão, se você achar que a vida cristã é frequentar culto, é você servir em algum departamento, isso não é vida cristã. Porque se nós estivermos numa região bem carente do mundo, onde não possa ter um prédio, onde ninguém tem carro, onde não se tenha salas, lá podemos crescer espiritualmente, sim ou não? Você só viu Deus criar duas coisas nessa vida. Duas coisas. Que isso? Duas coisas. Primeiro, a família. Diga família. Diga família. A segunda coisa, a igreja. Diga a igreja. Diga a igreja. Ele não construiu prédio. A gente que fez isso. O que ele fez foi estabelecer a família e estabelecer a igreja. Por isso que Satanás quer destruir sua casa. Por isso que ele quer destruir seu casamento. O casamento em crise não é fruto do Espírito Santo. Vamos deixar claro isso aqui. Um casamento em crise é o diabo jogando pesado para atingir sua vida. Porque ele sabe como que é complicado quando chega um casal e diz assim, nós estamos separando. Ele sabe disso. Fere o casal, fere a família, fere os filhos, fere a igreja. Ele sabe. Ele sabe por que que ele divulga tantos escândalos e age poderosamente para pessoas darem maus testemunhos, seja um cristão que está aí sentado, ou seja um líder que está aqui falando. Por quê? Porque ele sabe que fere a igreja. Feche seus olhos e diga assim, Senhor, como minha família, eu intercedo para que Satanás, com todas as suas armas, caia por terra em nome de Jesus. E como igreja, o Senhor edificou a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode aplaudir ao Senhor? Agora, a gente orou, fez um pano de fundo. É só isso agora? A gente já pode ir embora, sim ou não? Está tudo resolvido na nossa vida? Nosso casamento está resolvido, nossa fé está resolvida, nossa espiritualidade está resolvida, nossa unção está resolvida, nossa santificação está resolvida, sim ou não? Não. Não está. Nós precisamos crescer, nós precisamos aprender, nós precisamos estudar, nós precisamos meditar, nós precisamos buscar, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ter práticas espirituais que nos empoderam. Quem está comigo aqui? E eu quero falar de algumas hoje, e quero falar de algumas semana que vem, e quero falar de algumas no último domingo de setembro. Por quê, meu amado? Porque a gente não sabe como está a tua vida. E nem queremos saber, no sentido de se meter. Mas a gente sabe que há uma investida pesada para tirar você do caminho, para roubar a sua fé, para atrapalhar a sua comunhão com Deus, com os irmãos. Tem alguém aqui comigo ou não? E uma das coisas que eu e você precisamos ter e crescer é pensar mais no futuro. Fale para quem está do teu lado, você precisa pensar mais no futuro. Eu tomei algumas decisões na minha vida e eu não pensei no futuro. Eu fiz alguns investimentos, eu não pensei no futuro. Eu tomei algumas decisões e eu não pensei no futuro, mas eu já estou com 53. Tem algumas coisas que não vão mais me fazer falta. Mas tem algumas coisas que vão fazer muita falta se eu não pensar no futuro.
Você jovem, ei, você viu que a primeira etapa da vida não é 25 anos. Ela é contada do 0 ao 25, mas eu garanto para você, é uns 4 a 6 anos. Porque até essa idade você tem 18 anos, tem 13, tem 16. Mas depois, você já tem que dar uma olhadinha diferente. Você já tem que olhar um pouco mais, qualquer coisinha trocar de emprego, qualquer coisinha trocar de namoro, qualquer coisinha trocar de amigos. Você já tem que começar a dar uma olhadinha melhor para a vida. E quem chegou no 25 a 50, ele vai pegar ali o auge dele. Ele não tem mais o mesmo vigor, não adianta, irmão. Eu não tenho mais o mesmo gás que eu tinha com 30 anos. Eu não tenho mais a mesma força que eu tinha com 30 anos. Ah, mas o Caleb, não, nós estamos falando de físico. Nós estamos falando de uma trajetória. Então, se você não pensa isso agora, a conta vai chegar lá na frente. Tem alguém comigo aqui ou não? Por isso que Paulo está dizendo, olha, eu tenho que esquecer. Sim, mas eu tenho que focar num alvo. Amém? Então não é só esquecer por esquecer. Olha que coisa tremenda. A gente lê muito Lamentações 3, 21. Coloca para mim. Lamentações 3, 21. Isso aqui todo mundo conhece. Talvez não está lembrando de versículo. Mas na hora que colocar ali, você fala, eu sei. Mas preste atenção nisso. Como é importante. Lamentações 3, 21. Cadê? Todavia, lembro-me também, do que me pode dar esperança. Quem conhece esse versículo, diga amém. Mas quem conhece o 19 e o 20? Coloca para mim. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Versículo 20. Lembro-me disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Versículo 21. Todavia, diga todavia. Mais forte, todavia. Lembro-me também do que me pode dar esperança. Abre a sua mão aí, abre. A Bíblia está dizendo que você vai esquecer a ponto de não lembrar? A Bíblia está dizendo de você esquecer a ponto de não viver aquilo. Tem alguém aqui ou não? Porque quando você esquece a ponto de não viver aquilo, você pode trazer à memória o que te dá esperança, porque ansiedade é pensar num futuro complicado e esperança é pensar num futuro segundo o poder de Deus para a tua vida. Esperança. Sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque teve um dia que eu olhei esse versículo e falei, eu lembro desse nível, mas eu não vou parar no 19, eu não vou parar no 21, no 20, eu vou avançar e eu vou para o 21. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Agora Isaías pede a conta e passa a régua e pede a conta. Isaías capítulo 43, verso 18. Porque tem gente que não está conseguindo avançar, porque ele fica amarrado. Quem já ficou amarrado no passado? Levanta a mão aí. Quem já ficou? Não precisa se preocupar comigo aqui filmando, não. Não precisa se preocupar comigo aqui, não. Quem já ficou amarrado? Deixa ali sozinho mesmo, porque eu sei que aqui fica ruim. Quem já se preocupou e viveu amarrado? Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, porque o passado te amarra. Quem já viveu alguma área da vida no passado? Levanta a mão aí. Levanta a mão. Quem pode falar? Você pode falar, Érica? O que você viveu? O que você viveu, Érica, amarrado? Eu cometi uma atitude mediante que eu não era para estar no lugar que estava e não me redimi. Aí quando passou-se o tempo, caiu a ficha e eu fiquei remoendo aquilo. Você ficou remoendo de estar num lugar que não era para você estar e aquilo te marcou. Quem pode falar algum lugar que ficou no passado? Ficou preso. O que você ficou preso? Nos traumas seu do livro da infância. Eu.
eu fiquei amarrado em atitudes que eu deveria ter tomado, que eu sabia. E eu não tomei. E aquilo atormentava a minha vida. Dia e noite. Porque eu via que eu estava passando uma situação e eu sabia que se eu tivesse tomado aquela decisão, eu não estaria vivendo isso daqui. Mas como eu não tomei essa decisão, sabendo, eu quis ser melhor que Deus, quando eu cheguei nesse ponto aqui, eu fiquei, não foi 6 meses. Eu posso dizer que eu acho que eu fiquei 1 ano e meio amarrado no passado. Amargurado. Desistido. Por quê? Porque eu já tinha avançado 1 ano e meio, mas eu ainda estava 1 ano e meio atrás. Ou melhor, 2 anos atrás. E eu ficava naquele dia. Meu Deus, eu não acredito que eu deixei aquele dia passar. Eu não acredito que eu não fiz aquilo, porque eu sabia. Eu não acredito que eu não fiz aquilo aquele dia. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. E eu conversava com alguém e de repente eu trazia aquele dia com detalhes, com o clima, com a hora, com a cor. Eu ainda me lembro? Lembro. Mas eu não estou mais naquele dia. Eu estou dia 14 de setembro de 2025. A mesma coisa é você. Enquanto você deixar alguma coisa preso, você vai viver no passado. Você vai ficar olhando o que você quer, mas você está na realidade vivendo o que você viveu. Abre a sua mão aí, abre. Se Deus precisasse do seu passado, todos nós estaríamos ferrados. Deus não precisa do teu passado. Deus precisa do teu hoje. Se você se arrepender hoje, se você confessar hoje, se você entregar hoje, você pode ter certeza, o seu hoje vai ser o futuro mais extraordinário da tua vida. O seu hoje. A segunda coisa que eu quero falar com você. Você tem que entender que por mais que o Espírito Santo haja, por mais que o Espírito Santo ministre, por mais que a palavra de Deus seja derramada, por mais que você, eu amo Jesus, olhe seus ambientes. Ambientes nos fazem crescer, ambientes nos fazem morrer. Diga, ambientes me faz crescer e me faz morrer. Olha Daniel. A gente fala muito de Daniel, mas eu quero te mostrar algo que para você pode ser uma chave hoje. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Olha aqui para mim. Daniel, vem cá. Vem mais um grupo. Nós vamos preparar a comida do rei. Aí Daniel diz assim, não. Eu não quero. Se você puder, me dá 3 meses comendo legumes, comendo coisas que eu estou acostumado, sem beber essas coisas que vocês bebem. Esse dia eu vi um cara falando de um vinho de 100 mil. Eu não quero beber esse vinho de 100 mil. Eu não quero nada disso aqui. Eu só quero o básico. Alguns dizem assim, está vendo? Daniel assentou em seu coração não contaminar. Eu estou num ambiente, mas eu não estou contaminado. Eu falei para uma pessoa isso. Eu falei, você está ruim de Bíblia, hein? E é crente. Nasceu na igreja. Eu falei, você está ruim de Bíblia, irmão. Porque Daniel era escravo. Daniel não escolheu estar nesse ambiente. Tem crente escolhendo estar em alguns ambientes. Eu não tenho como fazer nada, o Espírito Santo não tem como fazer nada, Deus não tem como fazer nada. Por quê? Porque você está escolhendo o ambiente. Não é uma escravidão que está te levando para lá. Não é uma prisão no qual você se encontra. Não. Daniel estava aprisionado na carne, mas estava livre no espírito. Tem gente que está aprisionado na carne
e no espírito. Você não consegue mudar o ambiente. Não, mas a Bíblia diz que eu tenho que ser luz. Ei, não mistura o convívio e o contexto social com escolhas que atrapalham você de crescer, que atrapalham você de romper. Irmãos, não dá. Você não precisa ter dúvida do que é santo e daquilo que não agrada a Deus. Você não precisa ter dúvida. Porque é claro que tem aquilo que agrada a Deus e aquilo que é santo. A palavra santo não é idiota. A palavra santo não é fanático. A palavra santo não é um manipulado. A palavra santo é separado. Deus te separou. Você é menina dos olhos de Deus. Seu nome está na palma de Deus. Deus tem um plano para a tua vida. Antes de você ser alguma coisa, Ele já tinha separado você. Mas você tem que agora escolher os ambientes. Escolher seus amigos. Escolher suas conversas. Escolher aonde você frequenta. Escolher aonde você se diverte. Tem alguém aqui ou não? Tem alguém aqui ou não? Irmão, escolhas erradas se resolvem com arrependimento. Escolhas erradas se resolvem com decisões. Não tem como viver no passado, amém? Mas nós estamos falando do hoje. Ninguém está falando do teu amanhã. Nós estamos falando do hoje. Ninguém está falando do teu ontem. Nós estamos falando do hoje. Tem alguém aqui ou não? Quais têm sido as suas escolhas? Esses dias eu vi um pastor ministrando para pastores, e ele falou algumas coisas que eu falei, Jesus de Nazaré, nossa igreja não é assim. Ele dizendo, tem igrejas que não pregam mais a palavra de Deus, pregam para as pessoas se sentirem bem. Segunda coisa que ele estava ministrando, um grande pregador, alguém pegou 2 anos de mensagem dele. Quanto tempo? Quanto tempo? Ele não falou o nome. Ele falou assim, eu não vou falar o nome. Mas pegaram 2 anos de mensagem, está aí no YouTube e tal. Não tem palavra santidade, não tem palavra pecado, não tem palavra perdão, não tem palavra arrependimento, não tem palavra restauração. 2 anos. Eu fiquei curioso, porque eu conheço o pastor, perguntar para ele, qual que é o nome? Mas eu falei, não, sai de mim, Satanás, em nome de Jesus. Deixa quieto, vamos ficar com os dados. E a terceira coisa, que as pessoas estão com fome e sede da palavra, porque estão vendo que não é a emoção de 2 horas no culto que muda a vida, é uma caminhada diária na presença de Deus. Abre a sua mão aí em nome de Jesus. Eu profetizo, meu irmão. Tem hora aqui que a gente vai se emocionar e está tudo certo e vamos sair daqui motivado. Mas em nome de Jesus, a palavra de Deus é o cerne do nosso ministério que vai transformar, libertar e curar a sua vida no nome de Jesus. É a palavra. Terceira coisa que eu quero falar. Não. 3 coisas que você tem que ficar atento. Primeiro é um ambiente tóxico. O que é um ambiente tóxico? Não importa qual seja o ambiente, pode ser da sua casa, do trabalho, o lugar que te joga para baixo. Um lugar que aperta a tua ferida. Muitas vezes é até um lugar de amigos, que não deveria nem ser chamado de amigo, mas é um lugar de amigos. Que por carência e por desejo de estar naquele lugar, amputamos a nossa alma e deixamos aquele ambiente tóxico nos contaminar. Reveja esse ambiente. Um ambiente de competição. Um ambiente de competição, ele é muito cruel. Ele é muito difícil. É claro que todos nós precisamos de resultado. Amém, amado? Mas eu não estou dizendo de resultado. Eu estou dizendo de competição. Jesus disse, eu preciso de resultado. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Eu conheço a árvore pelo fruto. Amém, amado? Quem planta muito, colhe muito. É resultado.
Resultado individual. Você tem 5, você tem 2, você tem 1. Resultado individual de cada um. Mas competição. Que eu tenho mais, que eu tenho menos. Que eu sou mais, que eu sou menos. Que eu posso mais, que eu posso menos. Porque quando você compete com alguém abaixo, você é medíocre. E quando você compete com alguém acima, você é inferior. Por isso que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Abre a sua mão aí, abre a sua mão. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, a sua vida de crescimento passará por uma plenitude daquilo que Deus te chamou para ser, para fazer, no nome de Jesus. Eu estava lá agora no aniversário do pastor Silas. 6.800 pessoas no templo. Meu Deus, eu sou um desgraçado mesmo. Deus não olhou para mim. É assim? É assim? Não! Se alguém, seu vizinho, comprou um carro, você falou, tomara que bata, que morra, que exploda. É assim? É assim, irmão? Não, parece que é, pô. É assim? Não. Você comprou sua bicicleta? Ótimo. Agora ela é elétrica. Maravilha. Amém, amado? Ambiente de competição. Mãe e pai. Ô, meu filho, você tinha que ser igual o seu irmão. Ah, não fale isso. Não fale isso. E não fale isso nem se for você, o irmão, que deveria ser imitado. Não fale. Fala, não, mãe, não fale isso não. Não fale isso não, porque vai atrapalhar ele, vai pôr raiva nele de você, e vai pôr raiva nele de mim, que eu não tenho nada a ver com isso. Não, não faz isso não. É um ambiente de competição. Ambiente de preferência. Quem está aqui? Terceiro e último. Só para... Um ambiente que rouba a sua fé. Você quer estar num ambiente hoje à noite, eu vou comer uma pizza com uns amigos. Aí você vai comer pizza com uns amigos. Quais são os amigos? E aí, foi lá na igreja? Deixou um dinheirinho para o pastor lá? Esse ambiente é para você. Irmão, esse ambiente não tem nada a ver comigo, nem com a igreja. Você que tem que ver isso. Amanhã você chegou, de tarde nós vamos lá no Ribeirão, que de tarde eu não trabalho de manhã e tal. Aí você chegou no ambiente do Ribeirão. E aí? Até quando você vai ficar na igreja, rapaz? Estão falando aqui, você agora não faz mais, você não bebe, você não fuma, você não sai com mulher, você não sai com homem, você não faz mais nada, você morreu. É esse ambiente que você vai frequentar? Vai roubar a tua fé. Vai roubar a tua fé. O que eu posso fazer, irmão? Irmão, eu tenho que proteger minha fé. Eu já deixei de ir em lugares no início da minha caminhada cristã, porque eu vivia isso. Eu não estou chutando aqui para ver se dá certo, não. Eu estou contando o que eu vivi. Eu vivi. Eu falei, o quê? Não vou poder vir nesse ambiente. Uma pessoa muito amada pegou, colocou a mão no meu ombro assim, falou, sabendo que você está aí na igreja evangélica, com o tempo, você vai conhecer os bastidores. Você vai largar a mão disso. Estou lembrando aqui. Irmão, eu conheci bastidores. Hoje eu estou nos bastidores, porque pastor está nos bastidores. Mas a minha fé não está nos bastidores. A minha fé está no Deus que me resgatou. Está no Deus que te resgatou. Guarde a tua fé, irmão. Cuide dela. Guarde ela. Está alguém aqui ou não? Quem quer ter uma vida de crescimento, diga amém. Só para ver se eu estou no lugar certo. Dê o seu melhor sempre. Dá a impressão que você vai ver o anjo, né, com a bola de fogo. Dê o seu melhor sempre. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para glória de Deus. Se você faz o café, tem gente que faz o café, e graças a Deus o café é bom, quando está ruim eu reclamo. Por quê? Porque tem que fazer bem. Quentinho, fortinho. Apesar que hoje fortinho está difícil, né, irmão? Quando tiver ralinho, fica tranquilo, não reclama não, porque ainda bem que ainda está lá, com a corzinha assim. Escute, fazer o melhor café. Vai dar uma limpada no banheiro? Dê uma boa limpada. Vai dar uma lavada no carro? Dá uma boa lavada. É um mecânico? Seja um bom mecânico. É uma faxineira? Seja uma boa faxineira. É uma enfermeira? Seja uma boa enfermeira. Não importa, irmão. Dê o seu melhor. José, ele não deu o melhor porque ele estava no melhor lugar. Ei, vida cristã é lições práticas. Você tem que sair daqui amanhã, sair daqui hoje e fazer a diferença. Amém, amado?
Jesus está lá olhando, falando, meu Deus, eles vão na igreja, eles dão glória, eles aplaudem, eles choram, eles cantam música, mas quando volta, eles não praticam. Continuam do mesmo jeito. Continuam com as mesmas práticas. Meu amado, por mim, eu fico abençoado quando eu vejo você aqui. Mas isso não tem a ver com a vida que Deus tem para você. Porque a vida que Deus tem para você é o que você e Deus fazem. É o que você e Deus sabe. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Olha aqui, ó. Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor. Olha aqui, ele prosperou e passou a ser senhor. Não, ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor. Ou seja, ele prosperou, mas ele era um escravo na casa de Potifar. Você quer crescer? Você não pode esperar estar no lugar que Deus te falou. Você tem que prosperar no lugar onde você está hoje. Ah não, meu Deus, Deus quer te prosperar no lugar que você está hoje. Porque o lugar que você estiver hoje é o degrau, é a porta, é o nível que vai te levar para o lugar que Deus tem para você. Aleluia! E continua, quando este percebeu, quem percebeu? O egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José, e tornou-o administrador de seus bens. Abre as suas mãos aí. Eu quero declarar sobre a sua vida. Deus está observando o seu esforço. E Deus vai colocar alguém no seu caminho para reconhecer o seu esforço no nome de Jesus. Deus, o nosso melhor não pode estar vinculado ao que acontece do lado de fora. Irmão, deixa eu te dar testemunhos feios aqui para você entender que é possível. Não é testemunho de pecado, é testemunho de tirar o pior de você. Eu já trabalhei com pessoas, aprenda isso, que eu estava lutando para extrair o melhor dela. Eu não posso lutar para extrair o melhor de ninguém. É cada um que tem que lutar para extrair o melhor de si mesmo. E essa pessoa, por não extrair o seu melhor, e eu entendendo que ela tinha capacidade, pelo menos era o que eu entendia, eu acabei sendo muito grosso com ela. Era um jovem aí de 20 e poucos anos. Isso deve ter uns 10 anos. Nesses 10 anos eu já encontrei com ele umas 4, 5 vezes. Eu falo, ô irmão, tem dia que eu lembro de você, eu peço perdão para Deus, eu já te pedi uns 10 perdão, né? Ah, pastor, para com isso. Não, rapaz, eu sempre me lembro daquele dia, porque eu não posso deixar que ninguém extraia o meu pior, porque o meu Deus quer extrair o meu melhor. Abre a sua mão aí, abre a sua mão, abre a sua mão. Eu quero declarar sobre a sua vida, não permita que ninguém extraia o seu pior, porque Deus quer extrair o seu melhor. Tem gente que extrai o pior da gente. Tem gente que extrai o pior. Mas você não pode deixar que o externo modifique o interno. Olha o que Mateus 5,43 Jesus disse. Mateus 5,43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos,
Orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filho de Deus Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Eu me converti em 99. Em 2000, eu tinha um cliente que eu não sei que cargas d'água, Satanás entrou nele. E ele ficou com uma raiva de mim. Eu nem sei por que ele ficou com raiva e também nem sei como que ele deixou de ter raiva. Só tem uma explicação, Deus. O final é bonito da história. Eu já contei, mas para edificar a tua fé. E eu estou lá, numa mesa de empresário, e ele diz assim: eu vou destruir você. Oh, meu Deus, eu estava chegando agora na igreja, aquilo eu fui tomado de uma ira, eu fui tomado de um ódio, que eu falei assim: rapaz, ele é um magrelo, não é possível que eu perco no tapa para ele, não é possível. Mas não é possível. Eu fiquei com uma raiva, com uma ira. Uma raiva. E eu alimentei aquela raiva até conhecer a palavra. Eu já conhecia, mas até que eu conheci o texto. Que eu deveria orar por aquele que me persegue. Só se fosse orar pedindo para Deus matar. Eu não sabia, vamos orar, né? Deus vai matar. E aí, eu me lembro, na minha casa, na Luiz Bittencourt, um dia, na hora de deitar, eu dobro meu joelho. E a minha mulher falou assim: você vai orar? Eu falei: vou orar para um desgraçado que está me perseguindo. Vou orar para Deus abençoar ele, para Deus tirar ele do meu coração, estou com raiva dele. E aí eu tenho o nome dele aqui, e eu comecei a orar. E ele se tornou um dos melhores clientes meus. Será que não tem alguma coisa aí que dá para a gente melhorar da nossa melhor versão? Será que a gente não tem que cumprir o que está na palavra? Doa quem doer, sim ou não? Sim ou não? Doa quem doer. Viva na palavra, que você vai ter experiências de crescimento. É claro que a carne não quer, diga: a carne não quer. Diga: a carne não quer. Só que eu tenho um texto para você. Romanos 12, 17. Quem alguém quer crescer aqui ou não? Estou pregando aqui ou não? Romanos 12, 17. Porque, irmão, não adianta a gente ter um culto maravilhoso se a gente chegar lá fora e o Espírito Santo não dirigir a nossa vida, sim ou não? Não adianta. Romanos 12, 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É Bíblia, irmão. Você pode ter as suas falas, suas narrativas. Eu também tenho as minhas. Mas quando eu olho para cá, eu penso comigo: não dá. É muito complicado. Mas ele está ali. A sua carne está gritando, está gritando. Ser bobo. Irmão, sabe qual é uma das grandes dificuldades de liberar perdão? É a nossa arrogância. A nossa arrogância. Porque olha aqui, posso contar um segredo? Deixa eu ver se vocês vão contar para alguém.
Deixa eu ver se essa igreja aqui é maravilhosa. Tem algum fofoqueiro nessa igreja aqui? Levanta a mão aí. Olha que igreja, não tem nenhum fofoqueiro. Caramba, vou colocar no Instagram. A minha igreja não tem nenhum fofoqueiro. Escute, escute. Tem coisas que é para você ver que, meu Deus, a gente não pode brincar. Você acha que eu fiquei com vontade de perdoar pessoas que me feriram? Você acha que eu acordei de manhã, ai que maravilha, vou perdoar, aleluia. Não. Eu tinha que confessar a palavra, tua palavra diz, se eu não perdoar, eu não serei perdoado. A tua palavra diz, não pague o mal com o mal. A tua palavra diz, não se vingue. Deus, em nome de Jesus. A tua palavra diz isso, mas eu não vou fazer nada que está na sua palavra. É uma luta, irmão. E Deus vê que você está se esforçando. E o que Ele faz? Ele derrama graça. E quando Ele derrama graça, aquilo que você não consegue, Ele vem e completa o tanque. Ele vem e preenche. Isso é a graça de Deus. Em que área da tua vida hoje você precisa receber da graça de Deus? Em que área da tua vida hoje você vai dizer, daqui a pouquinho nós vamos orar, você vai dizer, Deus, isso aqui está me atrapalhando a crescer. Olha aqui algumas coisas, muito mais, mas algumas coisas que podem acontecer na nossa vida, quando nós não carregamos pessoas na prisão da nossa alma, a gente fica leve. Gente, é tão ruim você ter alguém na prisão da sua alma. Você já viu aquela frase que você carregar alguém sem liberar o perdão é você tomar o veneno querendo que o outro morra? Quem já viu essa frase? É aquilo. É aquilo. Às vezes, está fazendo sentido para você isso aqui hoje? Às vezes, você vai ter que lutar na madrugada. Deus, eu não aceito esse sentimento que está vindo. Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito, Deus. Em nome de Jesus, eu não aceito. Começa a orar em línguas. Começa a cantar. Deus, eu quero dormir, Deus. Porque o diabo sabe jogar um dardo. O diabo sabe jogar um dardo. Por isso que você tem que ter o capacete da salvação, para apagar os dardos inflamáveis do inimigo. Ele pode até tacar, mas vai bater e vai ser apagado. Tem alguém aqui ou não? Escute isso para a gente orar. Escute. Ó. Quando você pensar no futuro, quando você escolher seus ambientes, quando você der o seu melhor, e quando você não carrega pessoas na alma, na prisão da alma, eu coloquei 7 coisas, eu não vou pregar sobre 7 coisas, eu vou falar. Você se torna uma pessoa mais seletiva, há um discernimento. Você não gasta mais tempo como você gastava antes. Você não quer fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer, porque Deus não te chamou para fazer tudo. Irmão, eu já me cansei, eu me esgotei achando que eu deveria fazer tudo. E aqui pegar um parênteses só. Nosso ministério, ele passou, já tem alguns anos, no mínimo uns 5. E quem não soube lidar com isso, com muito poder, se perdeu. Nosso ministério de 5 anos para cá, ele saiu da figura central do apóstolo. A gente começou a dar mais poderes. A gente começou a dar mais autoridade, a dar mais visibilidade. Por quê? Porque você não consegue crescer sozinho. Agora você tem que ter o cuidado de receber o poder e a autoridade e não se perder. Seja no seu trabalho, seja aqui no ministério, seja onde for. Por isso você tem que ser uma pessoa seletiva. Número 2. Você vai ser uma pessoa mais resolvida. Não vai ficar com pendência na alma, querendo alguém. Olha, é muito bom elogio. Quem gosta de elogio? Pô, eu gosto de elogio, eu gosto. Mas eu aprendi
que como eu não gosto de crítica, então também não quero gostar de elogio no sentido do quê? Não é no sentido de não querer receber, é no sentido de não deixar aquilo dirigir minha vida. Tem alguém aqui ou não? Cuidado para você não deixar o elogio dirigir você. Vamos pegar o café que eu falei. Você fez o café, tá legal. Falou, nossa, café gostoso. Aí no outro domingo tem que falar de novo. E no outro domingo tem que falar de novo. Estou pegando o café aqui porque eu dei exemplo, amém, amado? E no outro domingo tem que falar de novo. E no outro domingo tem que falar de novo. Eu falo eu te amo para minha mulher muitas vezes. Muitas vezes. Eu falo mais do que ela fala para mim. Mas eu sei que ela me ama, o jeito dela. Mas eu também não fico toda hora, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quem está aqui? Quem está aqui? Mas as atitudes, as ações passam para mim que ela me ama. E a minha para ela passa que eu a amo. Número 3, resiliência. Gente, quando você cresce espiritualmente, você não se deixa abater. Você até leva uma pancada, mas você não se deixa abater, você não se deixa prostrar. É uma coisa que não deu certo aqui. Eu cheguei aqui hoje e falei, ué, trocaram essa igreja? O pastor Jeff jogou a turma para lá. Eu falei, meu Deus, será que eu prego lá, eu prego aqui e tal? Oh, que maravilha, mudou, ótimo. Mas escute, mas não é o caso. Mas eu poderia chegar aqui e falar, pastor Jeff, não gostei. Quarta-feira eu quero de volta. Aí o pastor Jeff, não, eu gostei, porque a gente já ficou assim, só para... Aí, pastor, já estou meio chateado. O apóstolo falou para trazer, eu coloquei lá. Resiliência, estou dando um exemplo bobo. Ei, tem coisas que não vão sair do seu jeito, mas seja resiliente. O Espírito Santo habita em você. Deus tem uma palavra, Deus tem uma promessa. Será que tem alguém aqui ou não? Flexível. Seja como a água do rio. Tem um obstáculo? Contorno. Passa por cima. Pega um outro caminho. Respeitado. As pessoas começam a te respeitar, meu amado. Ei, abre a tua mão aí, abre a tua mão. Quando você vai crescendo espiritualmente, você vai adquirindo respeito. Deus quer levantar um povo que respeite a presença dEle, que honre a palavra dEle, que seja realmente filho dEle. Tem alguém aqui para dar um amém? Quando você começa a crescer, você ama mais a si mesmo. Você ama mais a si mesmo. Você não é mais aquela pessoa que vai se prejudicar, porque, meu amado, a Bíblia diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca, mas a Bíblia não fala sobre você se prejudicar. Ai, eu não paguei o aluguel, mas eu dei o dinheiro para a irmã pagar o aluguel dela. Foi Deus que te mandou fazer isso? Porque Deus pode mandar, Deus é Deus, amém, amado? Foi Deus mesmo? Você tem convicção que foi Deus? Não, porque eu não posso ver ninguém sofrendo. Ah, meu irmão, então pede para sair dessa terra, porque tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo. Eu estou falando que Deus não pode fazer isso? Não, eu estou só dizendo, você tem convicção que é Deus? Ou você está fazendo isso porque você quer ser aceito, você quer que alguém te ame mais? Vai dar ruim. Eu sei que vai dar ruim. Porque eu já tentei fazer isso para alguém me amar mais. Então eu me prejudico porque eu estou fazendo algo para alguém me amar mais. Mas essa pessoa amou mais ela. E está certa. Bobo fui eu. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Então aprenda. Em último, quando você cresce espiritualmente, você fica mais dependente de Deus. Porque você vê que não é por você que as coisas acontecem. É por causa dele que as coisas acontecem. Eu já disse e repito. De coração. Posso te dar um testemunho aqui, não? Posso ou não? De coração. Eu não sabia como eu era dependente de Deus e dependente de mim mesmo. Eu não sabia. Sabe quando que eu soube? Quando Deus permitiu passar por um vale e entendesse que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo. Tem coisas na nossa vida que o deserto não é para conhecer Deus, é para conhecer a nós mesmos.
E eu vi, igual estou vendo essa TV, como eu era dependente de Deus e de mim mesmo. E Deus não me quer dependente de mim mesmo. Por quê? Eu vou acreditar que a minha força faz alguma coisa. A minha força não impede mais ninguém de me trair. A minha força não impede mais ninguém de sair da igreja. A minha força não impede mais de nenhum intempério. A minha força não tem poder para isso. Porque hoje eu entendo. Se o Senhor não edificar a sua casa, você vai trabalhar em... hoje eu entendo. Eu sabia. Mas não, deixa eu e Deus. Você fica na porta da frente, mas eu fico na porta de trás. Não adianta. É na porta da frente, é na porta de trás, é na janela dos fundos. Ele é o Senhor da nossa vida. Quando você cresce espiritualmente, você agora não toma mais atitudes baseadas naquilo que você percebeu. Você começa a falar, Deus, eu estou percebendo. Mas é isso mesmo? Deus, eu estou ansioso para fazer aquilo ali, mas me dá mais uns 5 dias. Deus, eu estou com a vontade de fazer, mas me dá mais uns 5 dias. Por quê? Porque eu agora estou dependente de Deus total. Se Ele não fizer alguma coisa, eu estou lascado. Se Ele não guardar, eu estou lascado. Então hoje eu sei. E hoje eu posso dizer para você, ser dependente de Deus não é ser irresponsável. É ser responsável por aquilo que Deus quer que você faça. Quem está aqui? Por aquilo que Deus quer que você seja. Quem está aqui? Isso aí é ser dependente de Deus. Pode ser uma oportunidade maravilhosa, mas é para mim, Deus? Parece loucura. Davi lá com a cidade de Ziclag destruída, o que ele faz? Deus, persegui-lo, hein? Mas como que vai orar perguntando se vai persegui-lo? Sabe o que eu aprendi? Que até esse dia, escute, irmão, para a gente orar, para terminar essa primeira parte, que até esse dia que Ziclag foi destruído, aproximadamente, entre um episódio que Davi falou com Deus, e o episódio que o inimigo saqueou Ziclag, 16 meses. Quanto tempo? Quanto tempo? 16 meses que Davi foi tomando atitude segundo a sua capacidade. Da última vez que Davi tomou decisão, buscando a Deus, pedindo a Deus, 16 meses, ele passou indo para as batalhas do jeito dele, ele passou passando as lutas do jeito dele, porque nós vamos, porque Deus é comigo, contigo, comigo, com ninguém, e bora! Quando aconteceu isso, 16 meses depois, ele falou assim, me dá a roupa sacerdotal. Eu sei que eu tenho que ir atrás da minha família, eu sei que eu tenho que ir atrás das minhas coisas, eu sei que eu tenho que ir atrás da família do meu exército, mas me dá licença, Deus, persegui-lo-ei? Sim, pode perseguir. Você está vendo a diferença? A dependência de Deus e a capacidade humana. Abre as suas mãos, abre. Feche seus olhos. Você quer crescer na fé? Você quer crescer espiritualmente? Faça isso. Cuidado com seus ambientes. Se enche de fé, de esperança. Lembre-se de Deus. Eu mostrei aqui, se Davi, um homem segundo o coração de Deus, passou 16 meses, e aí o dia que o pau quebrou no alto profundo da dor, ele falou, Deus, é óbvio eu ir atrás, mas nem o óbvio eu faço mais. Posso ir ou não? Pode ir. Eu quero declarar sobre a sua vida, você vai sair daqui hoje com uma dependência de Deus para todas as áreas da sua vida.
eu vou fazer o que Deus me chamar para fazer. Eu vou andar segundo o que a palavra de Deus quer que eu ande. Eu vou cumprir aquilo que está escrito, porque esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Será que tem alguém para avançar? Dá um aplauso e fica de pé. Tem uma canção aí? Eu vou pedir uma coisa para você. Você vai fechar seus olhos. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção. E você vai pedir perdão a Deus. Você sabe qual área que você tem que pedir. Você sabe o que você precisa fazer. Então fala: Deus, me dá força. Deus, me dá graça. Você sabe o que não tem acontecido, que precisa acontecer. Fala: Deus, eu não vou procrastinar mais nada. Eu vou entrar num nível de fé diferente, Deus. E o Ministério de Louvor vai estar cantando essa canção.